Agora a gente dá continuidade, então, à nossa programação de conteúdos com uma palestra agora que vai falar sobre simulação cibernética em usina nuclear. Nós teremos 2 palestrantes, eu convido agora ao palco, por gentileza, Victor Álvares e Matheus Tourinho, analistas de segurança cibernética da TI Safe. Apresentando aqui os nossos palestrantes, Victor Álvares é engenheiro da computação e técnico em automação industrial. Ele é especializado em robótica, sistemas autônomos, eletrônica, IA e segurança cibernética, atualmente desenvolvendo projetos na área de P&D. Matheus Tourinho, técnico em mecânica e mecatrônica, é um especialista em infraestrutura e desenvolvimento de software. Eu passo então agora a palavra ao Victor e ao Matheus, por favor. Bom dia, pessoal. Eu sou o Matheus. E a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre o Xfear, né? Simulação cibernética em usina nuclear. Antes da gente começar, eu vou falar um pouquinho da nossa agenda, tá? A gente vai dividir isso em 2 blocos. A gente vai ter a parte 1, onde eu vou falar um pouquinho para vocês do laboratório, né? O que é o TI Safe Lab? Qual é o nosso propósito, o que a gente faz? E depois a gente vai ter o segundo bloco, que o Vitor vai falar sobre o projeto Xfear. Bom, sobre o TI Safe Lab. A gente não tem como falar sobre o TI Safe Lab sem voltar aos primórdios, falar como que ele começou. Então, o TI Safe Lab ele começou sendo uma bancada bem humilde, com alguns simuladores. A gente tinha alguns projetos em menor escala do que a gente tem atualmente, porém, a gente tinha muita força de vontade e a gente tinha muita sede de inovação e desenvolvimento. E o que mudou de lá para cá? Bom, o TI Safe Lab ele deixou de ser apenas um setor dentro da TI Safe e ele virou um centro de inovação. Eu vou passar um vídeo para vocês mostrando o que a gente se tornou atualmente. Somos o primeiro laboratório brasileiro focado em pesquisa e desenvolvimento orientados à inovação em segurança cibernética industrial. Criamos ferramentas utilizadas por nossos ICS SOCs e simulamos situações de risco em ambientes operativos. Junto aos nossos parceiros tecnológicos, realizamos testes de segurança e homologações de soluções aplicadas em redes industriais. Atuamos como um instituto de ciência e tecnologia para projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em programas de fomento. Inovação está no nosso DNA. Acompanhamos a adoção da indústria 4.0 e as ameaças hackers para gerar novas estratégias para a proteção das empresas hoje e no futuro. Nós somos o TI Safe Lab. Bom, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de apresentação do TI Safe Lab. E agora eu vou entrar um pouco com os nossos escopos de trabalho, né? O que a gente faz? Bom, o TI Safe Lab ele faz testes e homologações de soluções de parceiros, né? Então, a gente pega algumas soluções de parceiros e a gente testa isso num ambiente controlado que não vai gerar um impacto. E qual o objetivo disso, né? A gente sabe que implementar soluções de segurança em ambientes críticos pode gerar um risco de alguma fatalidade de falha de comunicação e isso tudo tem que ser homologado para a gente não correr uma inoperabilidade na operação. Além disso, a gente dá apoio consultivo de segurança e a gente não pode deixar de falar da parte de desenvolvimento de projetos voltado para P&D, que foi o que fez o TI Safe Lab ser o que é hoje. Na parte de apoio operacional aos ICS SOCs, a gente faz a parte de homologação de soluções, conforme eu falei. Então, a gente tem alguns parceiros, né, como, por exemplo, a Nozomi, a gente já fez homologações de soluções da X-Site, Palo Alto, a gente já fez homologação dos firewalls de próxima geração da Palo Alto, do Cortex XDR, né, que são toda a parte de Point Protection. Então, a gente já fez vários testes, várias homologações de como essas soluções de segurança se comportariam dentro de um ambiente de TO. Um exemplo disso é a homologação que a gente fez das soluções da Palo Alto para o site da CPEL. Então, a gente fez a implementação de um Next Generation Firewall da Palo Alto e do Cortex XDR num ambiente operacional e
teve certeza que não ia gerar nenhum impacto naquele ambiente. Parte de apoio consultivo, eu vou falar um pouquinho para vocês, não só do que a gente fornece de apoio consultivo, mas também de como é o nosso processo de desenvolvimento de soluções. Todo software que é implementado na TO, a gente sabe que tem, conforme eu disse, um risco de operação. Então, se a gente vai implementar um software, por exemplo, às vezes de análise de alguma ferramenta para ver se algo está acontecendo naquela rede, ele tem um risco de impactar ou gerar alguma vulnerabilidade, porque muitas vezes a gente precisa de algo na TO que originalmente é uma ferramenta de TI. Então as pessoas tentam implementar, mas tem toda aquela questão do risco. Será que eu posso implementar esse software aqui? E o que a gente faz? A gente pode pegar esse software, essa solução, fazer uma análise na arquitetura. Em cima dessa análise de arquitetura, e dependendo do software, a gente consegue fazer uma análise do código e trazer as possíveis vulnerabilidades daquele componente. Bom, isso não se aplica só à parte de apoio aos nossos clientes, mas também toda solução desenvolvida pelo TSafe Lab, ela segue alguns critérios de arquitetura, fluxo de comunicação e também de desenvolvimento. Então, toda essa parte que a gente faz de apoio consultivo, de implementação de soluções, quando a gente está desenvolvendo as nossas soluções da TSafe, a gente também leva esses critérios em consideração para poder implementar um software da forma mais segura possível e sem gerar nenhum impacto. Pesquisa, desenvolvimento e inovação. O TSafe Lab ele tem 3 principais linhas de pesquisa. A gente tem infraestrutura de segurança, a gente tem malware e segurança ofensiva, e a gente tem robótica, simuladores e automação. Na parte de infraestrutura de segurança, eu vou mostrar para vocês alguns projetos que nós confeccionamos e como que eles são aplicados no nosso dia a dia. A gente tem o TSafe X9, eu acho que alguns de vocês já devem conhecer. O TSafe X9 ele é uma solução que é utilizada durante os processos da TSafe de análise dinâmica, que é um processo que ocorre dentro do ASCII. Então, através dele, a gente consegue fazer uma análise da rede do cliente, identificar comunicações que estão acontecendo e informar para o cliente, através de um relatório, o que está passando na rede dele. E, com isso, a gente consegue ter uma visualização do tráfego e dos ativos que estão se comunicando ali naquele ambiente. Bom, eu vou falar um pouquinho agora sobre o TSafe Jump. O TSafe Jump é um dos nossos projetos mais recentes. A gente tinha um grande problema, como trazer uma solução para os clientes que fosse dar um acesso remoto seguro, com cofre de senhas, transferência segura da TI para dentro da TO e com uma integração com sistemas de autenticação, para não precisar ficar utilizando vários logins e a gente ter vários sistemas que às vezes estão na TI e não estão na TO, se comunicando para dentro da TO para poder possibilitar essa autenticação. Então, a gente, através de metodologias e muitos testes, a gente desenvolveu o TSafe Jump, que é uma integração de softwares possibilitando todas essas atividades de acesso remoto seguro, cofre de senhas e servidor de arquivos para transferência segura entre a TI e a TO. O TSafe Jump ele fornece acesso remoto seguro para protocolos RDP, SSH, HTTP, HTTPS, e a gente consegue também fazer a parte de preenchimento, por exemplo, automático de senhas para aplicações HTTP, HTTPS, utilizando a parte de cofre de senhas, e tudo isso centralizado numa plataforma única. Malware, segurança ofensiva em TO. Agora a gente já vai para a segunda linha de pesquisa, do TSafe Lab de desenvolvimento, que é a parte de segurança ofensiva e malware. E quando a gente começou, que a gente tinha aquela bancada com alguns simuladores, a gente já fazia alguns testes de segurança ofensiva para esses simuladores. E isso só foi aumentando até o que a gente tem hoje. Então, hoje em dia, a gente tem alguns simuladores com PL6 Siemens, a gente tem um simulador com 2 IADs,
um braço robótico, a gente tem alguns outros tipos de PLCs também, e a gente faz alguns testes de segurança ofensiva em cima deles para homologar alguns ataques que estão publicados na internet, que todo mundo consegue ter acesso, que qualquer um consegue fazer uma pesquisa rápida e pelo menos ter uma ideia de como ele funciona. Mas será que aquilo que está acontecendo ali, que está tudo na internet, será que realmente é possível? Será que todo mundo tem acesso a essa informação e será que é tão fácil assim? E esse é o nosso objetivo, homologar alguns desses ataques, verificar se aquilo dali é possível ou não e, caso seja possível, como que a gente vai se proteger caso realmente ele possa acontecer. E aí a gente começa a fazer a homologação de soluções dos parceiros, usando firewalls, endpoint protection, para evitar vertentes de ataque, táticas e técnicas que estão disponibilizadas, por exemplo, pelo MitraTech, e as pessoas conseguem tentar, pelo menos, pesquisar de uma forma muito simples e tentar identificar um caminho para conseguir confeccionar aquele ataque. Bom, alguns exemplos de ataque que a gente tem, né? A gente tem na parte de hardware hacking, bad USB, a gente tem keyloggers que a gente consegue fazer utilizando hardware hacking. Então, a gente consegue modificar alguns componentes de circuito ou programáveis para a gente implementar, vamos dizer assim, um malware ali e com apenas um plug de um USB, o seu computador ele é atacado. Isso tudo para mostrar o quê? Cara, que se você não tiver, por exemplo, um endpoint protection impedindo que um USB não autorizado seja plugado no seu computador, você está vulnerável. Parte de comando e controle, a gente, hoje em dia, tem uma demonstração de ransomware que a gente consegue fazer, então a gente consegue mostrar para vocês, em tempo real, toda a parte de criptografia de arquivos. Todo mundo já ouviu muito falar de ransomware, mas não é todo mundo que teve a infelicidade de ver isso acontecendo em tempo real. E então a gente tenta desabstrair um pouco, sair da teoria e mostrar para vocês na prática como que um ransomware acontece, como que eu sou infectado, o que depois de eu ser infectado, quais vão ser as comunicações que vão ser realizadas, para onde que vão os meus arquivos. Se eu decidir pagar o hacker, ele vai me enviar a chave, eu vou conseguir decifrar meus arquivos. Se ele não decifrar, o que eu faço? Eu tenho como tentar me proteger, então a gente tem esse ransomware que a gente consegue fazer num ambiente controlado, sem impactar grandes ambientes, a gente faz a demonstração e consegue passar uma visão melhor para vocês do comportamento de um ransomware. A gente tem bastante ataques reverse shell também, tá? Então, da mesma forma que o ransomware, muitas pessoas têm noções teóricas, mas nunca viram na prática, reverse shell é a mesma questão. Muita gente já ouviu falar em servidor de comando e controle, que o hacker pode me dar um aplicativo ou instalar e ele tem acesso ao meu computador. Mas não é todo mundo que já viu isso acontecendo. Não é todo mundo que já viu um hacker acessando a sua webcam, pegando seus arquivos através de um servidor de comando e controle. E isso tudo, gente, é possível, né? E, novamente, é uma questão de cadeia de acontecimentos, é um efeito bola de neve. Você começa botando um USB, algum outro equipamento que você vai plugar no seu computador e ele vai ser malicioso, e aí ele vai começar, através de táticas e técnicas, dar acesso do seu computador para um atacante. E aí ele pode fazer um ataque de ransomware, ele pode fazer um ataque reverse shell, e outros diversos tipos de ataques. A listagem de ataques que é possível fazer através disso é muito grande. Parte do Wi-Fi hacking é uma parte bem interessante, porque muitas vezes o atacante ele nem precisa fazer nada com você. Basta ele estar do seu lado. Ele está do seu lado, ele tem o equipamento certo e ele tem tempo. Se ele tem essas coisas, com força de vontade, ele consegue roubar o seu sinal, derrubar você da sua internet. Ele também consegue, por exemplo, roubar as credenciais do seu Wi-Fi. Então, é bem interessante essa parte do Wi-Fi hacking, porque muitas vezes você pensa, ele precisa estar na mesma rede que eu. Mas não, ele não precisa e ele consegue fazer muita coisa sem precisar. Parte de phishing é uma coisa que o pessoal já conhece bastante, né? Bem mais comum do que você ver esses outros tipos de ataque. Na verdade, esses outros tipos de ataque, geralmente, quando eles acontecem, você consegue visualizar no final, né? No final da atividade você tem noção do que aconteceu. Agora o phishing é mais comum, são e-mails, é uma coisa mais no nosso dia a dia, não é
um Wi-Fi hack em que o cara está num lugar longe e você está com um dispositivo que você nunca viu na vida. Phishing não, é um site, você abre no seu computador, ou às vezes um e-mail que você recebe um link malicioso. É uma coisa que eu acho que todo mundo aqui já deve ter recebido pelo menos uma vez na vida, um e-mail de phishing para tentar pegar alguns dados seus. A gente consegue também fazer demonstração disso no ambiente controlado, com sites fakes. A gente fez alguns testes, por exemplo, utilizando páginas de PLC fake. Então, a gente, quando o usuário bota o usuário e a senha, em vez de ele enviar a autenticação para o PLC, ele envia para uma base de dados nossa e a gente consegue ter acesso à página do PLC e logar com o usuário e a senha que ele passou. E a parte de OT Hacking foi, como eu falei, da bancada, né? A gente tem a bancada com diversos simuladores e a gente tem alguns ataques que são bem interessantes de se ver. Um deles é o Goose Attack, e o ataque de Goose cara, é assustador, né? Você parar a distribuição de energia através de, vamos dizer assim, uma linha de comando e tempo, né? Porque você precisa de tempo para analisar a situação, analisar a rede. Cara, é assustador você ver isso acontecendo. Né? Eu acho que muitas pessoas daqui já devem ter visto a gente fazendo demonstração desse ataque em alguns eventos, mas ele é impressionante. E o Modbus Client Attack, que é realmente a alteração dos valores que estão armazenados no PLC com comunicação Modbus. Então, através de um ataque com Modbus Client, a gente consegue enviar um valor adulterado e fazer com que aquele PLC receba um valor que ele não deveria. Bom, simuladores, automação e robótica. Aqui está o simulador com os IADs, que eu comentei com vocês. Então, a gente tem dois IADs comunicando utilizando o Goose. Eles também falam protocolo MMS com o supervisório. A gente consegue fazer alguns laboratórios, estudos de protocolo, estudos de comunicação. E justamente para isso servem simuladores, né? Não é só para ataque, mas para a gente entender como funciona a comunicação entre eles, trazer possíveis melhorias de arquitetura. E agora eu vou falar um pouquinho do Xphere, que é o nosso mais novo simulador. A gente teve um grande desafio, que o Vitor vai abordar melhor aí com vocês, mas é um simulador de usina nuclear, com diversas funções. Ele fala protocolo Profinet, S7Com, é um simulador todo baseado na linha da Siemens. A gente tem tanta parte de OT ali, né, que vai ter a questão dos PLCs, fazendo toda a parte do controle, como a gente também tem uma visão 3D do que seria o físico de uma usina nuclear. Então, a gente consegue navegar, vamos dizer assim, caminhar pela usina nuclear e ver cada componente dela de uma forma interativa através de um modelo 3D. Bom, para falar do projeto Xphere, a gente tem que dizer como que ele começou, da onde veio a ideia. E no laboratório, não só no laboratório, mas na TaySafe, toda vez que um colaborador novo ingressa na empresa, a gente tem que passar por um processo de onboarding. Então, a gente tem uns bons meses aí de cursos, certificações, preparações, porque o ambiente de OT ele não é o ambiente de TI. Então, às vezes, alguém fez uma graduação em segurança cibernética, mas aquela pessoa ali que está fazendo uma faculdade de segurança cibernética, ela está preparada para o mundo de OT? Ela sabe qual é a criticidade do ambiente? Então, tem toda uma preocupação de quando essas pessoas entram, elas entenderem o que é o mundo de OT. E no final desse processo de onboarding, que às vezes demora 6 meses ou até mais tempo de preparação, a gente tem que fechar um projeto. A gente tem que entregar um projeto tentando inovar ou melhorar algum processo dentro do nosso escopo de trabalho. E o projeto do Vitor foi foi uma ideia bem ousada até e interessante para o que a gente tinha na época de simuladores. A gente não pensava em fazer um simulador de usina nuclear, mas o Vitor deu essa ideia, a gente começou a pensar como que ia ser feito e a gente conseguiu, com base nisso, e muito tempo e dedicação, trazer esse simulador que a gente trouxe para vocês aí no Class. Bom, eu vou passar agora a palavra para o Vitor. Vitor, pode ir. Obrigado, Torinho. Bom, pessoal, eu quero iniciar essa segunda parte falando um pouco do Xphere, dizendo o quanto eu estou orgulhoso, né, do que o projeto se tornou.
Vou mostrar para vocês mais adiante da onde ele saiu e do que ele é agora, né? Então vocês vão ver que houveram grandes mudanças e o quanto ele evoluiu, né? Foram basicamente 2 anos de projeto, desde pesquisa e desenvolvimento, né? E por ser um simulador de usina nuclear, vocês imaginam a complexidade que isso tem por trás, né? Esse simulador tem um propósito dali. Ele tem um geral igual aos outros simuladores, porém a gente não pratica ataques nele, né? O fundamento desse simulador é para análise de tráfego, já que ele tem uma comunicação S7com, ela é uma comunicação industrial que vocês têm na indústria de vocês, né? Com ele a gente consegue homologar equipamentos. Então, se a gente tem algum fornecedor, algum parceiro que precisa entender se um certo equipamento vai ocasionar uma parada em uma planta que tem, por exemplo, Siemens, né, como o seu main escopo de equipamentos, a gente consegue fazer isso no Xphere, né? E esse projeto ali foi necessário conhecimentos de física, química, modelagem 3D, eletrônica, elétrica. Então, assim, praticamente é até difícil dizer para vocês o que não foi necessário para fazer um projeto desse, né? Além do mais, esse projeto aborda também, né, acredito que vocês talvez tiveram o prazer de ler ali o Zero Trust, o documento da Zero Trust. Então, toda a arquitetura por trás, né, a TSafe, ela prega muita segurança em TO. Então, a gente também foi necessário um grande conhecimento de cibersegurança em TO aplicado nessa usina, né? Então, a gente tem ali um firewall de borda. Esse firewall de borda tem as suas segmentações de rede, né? E nem o nosso supervisório, que foi produzido por nós, tá isento do Zero Trust. Bom, antes mesmo de falar para vocês o que é o simulador, gostaria de passar para vocês a ideia de uma usina nuclear, como é que ela, da onde surge a energia, de como começa, qual é o início do processo e qual é o final. Bem, essa aqui é uma imagem tirada do Google, tá? É um processo bem minimizado do que de fato a gente tem em uma usina nuclear. Então, geralmente nós temos três principais circuitos, né? O circuito primário, secundário e terciário. O circuito mais importante é o circuito primário, que é onde tudo acontece, tá? Ele é composto pelo vaso do reator, pelas barras de controle, que fazem o controle bruto da reação em cadeia, da bomba de resfriamento do reator, que é o que deixa o reator ele nunca é desligado, ele sempre mantém uma criticidade, ele praticamente está sempre ligado. Então, essa bomba de resfriamento é o que faz ela se manter estável quando o reator está, entre aspas, desligado. E o núcleo do reator, tá? Então, a principal função do circuito primário de uma usina nuclear é produzir energia térmica para o gerador de vapor. Já no circuito secundário, qual é a sua principal função? A transformação da energia térmica produzida pelo circuito primário em energia elétrica. Ele é composto pelo gerador de vapor, pelas turbinas. Geralmente nós temos 3 turbinas, 4 turbinas, sendo elas pelo menos uma de alta pressão, que recebe o primeiro impacto do vapor que sai numa pressão gigantesca, e turbinas de baixa pressão. Todas elas ligadas no mesmo eixo com o gerador elétrico. Então é daí que sai a transformação da energia térmica para a energia elétrica. O gerador elétrico e o condensador. Percebam que tanto o circuito secundário quanto o circuito primário são 2 circuitos fechados de água. A água do circuito primário não tem contato algum com a água do circuito secundário. É claro que, nesse caso, nós estamos trabalhando com um reator PWR, Pressurized Water Reactor, né? Então, é um reator que trabalha com água pressurizada. A água que sai do circuito primário está em torno de 330 graus, 370 graus, numa temperatura nominal. A gente sabe que a temperatura de ebulição da água é 100 graus. Então, a gente precisa pressurizar essa água para que ela seja mantida em estado líquido, mesmo numa temperatura acima da temperatura de ebulição. E, por fim, a gente tem o circuito terciário, que ele serve apenas para resfriamento do circuito secundário, né?
O circuito terciário está ligado por tubulações no condensador do circuito secundário, e é ele que faz todo o resfriamento. Quando a gente joga uma usina nuclear, o nome, né, escrito usina nuclear no Google, é a torre de resfriamento que a gente vê. Né? Percebam que não tem, o reator ele não está nem presente, nem perto da torre de resfriamento. Essa é a última parte, a parte final do processo nuclear. Então, aqui nós temos o sistema de pulverização. A água quente que vem do condensador é pulverizada e solta, sendo vapor. Água fria, que faz a alimentação da água do condensador, e a água quente que vem do condensador. Tá? Então, percebam que, digamos que o subproduto da saída de uma usina nuclear não é carbono, como no caso de uma termoelétrica a carvão, mas sim vapor de água. É claro que a gente tem lixo radiativo, que a gente vai falar mais adiante. Então, isso fecha todo o circuito, desde o início até o final da produção de energia nuclear. Então, tudo bem. Vamos começar do início. Qual é o principal processo que acontece em uma usina nuclear? É chamado de fissão. Por fissão é quando a gente divide um átomo, a fissão nuclear é quando a gente divide o átomo em duas outras partes. Tá? Então, nesse caso, qual é o principal elemento que a gente chama de elemento combustível dentro da usina? Nesse caso, é o urânio-235. Tá? Ela possui uma soma de prótons e nêutrons que resulta numa massa de 235. Bom, a fissão ela acontece quando a gente tem um nêutron que atingindo um átomo de urânio-235. Esse átomo ele é dividido em outras duas partículas e essa fissão gera outros 3 nêutrons. Esses outros 3 nêutrons vão colidir com outros 3 átomos e assim sucessivamente. Tá? Todo esse processo é chamado de reação em cadeia. Então, é isso que acontece dentro do núcleo do nosso reator. Tá? Então, a gente tem como subproduto do urânio-235 bário 141 e criptônio 92. Tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, um outro isótopo de urânio, a gente tem o isótopo 238, que é praticamente um dos materiais mais encontrados pelo mundo, tá? Principalmente aqui no Brasil. Tá? Diferentemente do urânio-235, o urânio-238 ele não fissiona tão facilmente assim. Ele absorve o urânio, absorve o nêutron, sofrendo um decaimento beta, se transformando em neptônio 239, que continua sofrendo decaimento beta até se transformar em plutônio 239. Tá? E esse material é extremamente radioativo. Percebam que a soma da massa dela é 239, ou seja, o núcleo dele é tão grande que o meio ambiente à sua volta ele quer equilibrar esse átomo de qualquer jeito. Então ele começa a soltar partículas, e essas partículas é o que a gente chama de radiação. As características do plutônio é que ele sofre uma fácil fissão, muito mais fácil do que, por exemplo, o urânio-235, e produz uma reação em cadeia muito forte e muito rápida. Vocês conseguem imaginar quais são as aplicações para um material como esse? Bombas nucleares. Então, qual é o intuito de uma bomba nuclear? Você poder soltar o máximo de energia possível no menor curto tempo. Então, com plutônio, você consegue disparar, fazer uma reação em cadeia com outras pequenas bombas de fissão, até você conseguir fissionar o plutônio, e aí você tem uma liberação de energia muito grande. Tá? Então, beleza, tudo bem, mas da onde sai, de fato, a energia térmica que a gente tem no nosso reator? Como eu falei para vocês, o urânio-235 ele produz outros 2 subprodutos, onde a soma da massa é 233. Porém, 233 é um número diferente do número inicial do 235 que a gente tem no urânio. Tá? Então, essa diferença foi o que a gente teve a transformação de energia. Então, a energia que a gente tem na fissão nuclear, ela é tirada da massa do átomo. Tá? Essa comparação, essa relação entre massa e energia, a gente tem com a equação da relatividade geral de Einstein, enfim, que em 1940 a gente já tinha, digamos, essa física já implementada.
Então, enquanto a gente, nas bombas, a gente precisa de uma liberação de energia muito rápida no menor curto tempo, no reator é o contrário. A gente quer que a reação aconteça devagar e que ela seja muito bem controlada, né? A gente não quer uma bomba atômica, digamos, sem querer, né? Então, quais são os dois protocolos não, mas quais são os dois mecanismos de segurança e controle que a gente tem no reator nuclear? Um deles é o boro, tá? O boro é um material que ele é injetado na água do reator, e o boro serve não só como digamos, um freio, mas também como moderador, né? Então, os nêutrons que são disparados na fissão, eles são muito rápidos, então eles precisam ser freados antes de colidirem para ocasionar a fissão de um outro átomo. Então, o boro é o que faz o nosso controle fino do reator nuclear. Já quando a gente trabalha com uma parada bruta do nosso reator, a gente fala das barras de controle, onde elas são, né, compostas de cádmio, prata e índio, geralmente, e aí elas descem no nosso reator, fazendo ou com algum controle, um ajuste mais bruto, ou então um trip da usina, né? Então as barras descem completamente, absorvendo totalmente os nêutrons, não deixando que a reação em cadeia continue. Bom, qual é a norma de referência, né? Foi necessário conversas com engenheiros nucleares para entender quais são, digamos, as normas importantes dentro de uma usina nuclear. E a norma de referência é a IEC 61513, onde ela trabalha com a verificação contínua de instrumentação e controle. Então, tudo que é instrumentado e controlado dentro da usina, ela precisa de uma verificação contínua. Isso a gente também fala sobre a importância do sistema SCADA. Então, com certeza, numa usina nuclear não seria diferente. Você precisa de um sistema SCADA fazendo um monitoramento de todas as variáveis em campo. E segurança funcional, que trabalha sobre mitigação de riscos com a prevenção. A evolução do projeto, né? Então, como que começou o nosso projeto, né? A gente começou dele com a primeira versão, onde era apenas um Arduino com uma leitura serial. Então, era muito básico, era apenas o Arduino processando cálculos com os 3 circuitos. Então, era algo muito mais reduzido e muito menos prático, tá? A segunda versão, a gente já passou para uma versão já industrial, onde a gente fez inserção de um sistema SCADA, conversando Modbus com um PLC da Siemens, né? Então, a gente tinha ali já um pedaço da rede Profinet, era apenas um PLC, já com o sistema SCADA implementado em Modbus. Na terceira versão, a gente já passou a ter 3 outros PLCs, onde eles conversavam entre si via S7COM, uma rede Profinet totalmente integrada, com uma proteção de linha e de borda. Então, daí que a gente começou a implementar segmentação de rede, TI-TO, Zero Trust. Então, na terceira versão, ele começou a ter um escopo muito mais do que vocês têm uma noção na linha de produção. E na quarta versão, né, nossa versão final, a gente já com o supervisório SCADA conversando o S7 com uma estrutura física muito mais complexa, e foi na quarta versão que a gente fez a implementação da nossa usina virtual. Essa aqui é uma foto da nossa primeira versão. Como podem ver, era apenas um PLC com um módulo Ethernet. Desculpa, um Arduino com módulo Ethernet. Na segunda versão, nós já tivemos o upgrade para um S7COM, para um PLC Siemens. Na terceira versão, como vocês podem ver, nós já tínhamos um PLC, um Firewall com 3 PLCs, um switch, já uma rede Profinet um pouco mais integrada. Essas aqui são imagens da montagem da quarta versão. Então, né, foi ali necessário um trabalho bruto de toda a nossa equipe para a montagem desse simulador, que não é um simulador tão pequeno, é o nosso simulador mais complexo que a gente tem dentro do nosso laboratório. E aqui está a imagem do nosso simulador já montado. Tá? Então, vocês podem ver ali, nós temos um painel totalmente integrado com os PLCs, a usina virtual trabalhando como se fosse uma câmera da usina. Então, faro de borda, faro de linha, toda a sua complexidade. Tá? Como é que está a arquitetura do nosso simulador? Que é muito importante a gente falar sobre a topologia. Nós temos cada um dos PLCs
cuidando de um setor mitigado. Então, a gente tem o circuito primário, circuito secundário e circuito terciário, cada um em um PLC. Todos eles param num switch Siemens, todos eles em rede Profinet. A gente tem uma rede DMZ saindo do nosso firewall de linha. Essa rede DMZ a gente usa para implementações de outras tecnologias, caso necessário. Todos eles atrás do nosso firewall de linha. E é ali que a gente faz a segmentação de rede entre TI, que está tudo para lá, tudo supervisório, nossos HMIs, para a TO, que são os nossos PLCs. Aqui eu botei fisicamente para vocês terem uma ideia de como está. Naquele canto esquerdo nós temos o circuito primário. O circuito secundário é o próximo PLC do lado do painel de LED. E ao lado nós temos o circuito terciário, que faz toda a parte de refrigeração. O supervisório, vocês puderam talvez ter a oportunidade de ter dado uma passada no nosso stand. Esse aqui é o nosso supervisório que faz a supervisão de todas as variáveis que a gente tem no nossos PLCs. Né? Então, à esquerda também a gente tem o circuito primário, ao meio central nós temos o circuito secundário e ao final a gente tem a parte do resfriamento do circuito terciário. A usina virtual, né? A usina virtual ela foi feita em parceria com uma empresa da Ucrânia. Essa empresa da Ucrânia forneceu para nós os modelos 3D. Então, o laboratório teve todo o trabalho de implementar comunicação S7com entre a usina virtual e os PLCs. Então, todos os dados que vocês estão vendo aqui agora, todos os dados não, todas as animações que vocês estão vendo aqui agora, elas não são só propriamente animadas. Elas são monitoradas a cada 500 milissegundos no PLC. O PLC devolve a informação de valores e atributos para a usina virtual e a usina virtual ela replica isso em animação na usina virtual. Então, aqui, por exemplo, a gente está mostrando o gerador elétrico. O gerador elétrico ele, vai manter a rotação de acordo com o que está acontecendo no PLC secundário, que é o PLC que cuida toda a parte de geração de energia. Aqui eu estou mostrando para vocês o gerador de vapor, que é o que está recebendo toda a energia térmica do nosso reator, né? Então, a gente tem a parada do separador primário de umidade. E agora eu vou mostrar para vocês como é o nosso reator nuclear, que é a parte na cereja do bolo da nossa usina. Então, o procedimento de trabalho normal. E aí agora a gente faz a descida das barras de controle, aquele trip que eu tinha falado para vocês. As barras descem fazendo a parada da produção da fissão nuclear, parando a produção de energia. Bom, pessoal, agora eu vou fazer um apelo e um pedido para vocês, né? Vocês possuem algum projeto P&D, às vezes engavetado, né, no armário de vocês? O TI Safe Lab ele é mais do que capacitado para receber esses projetos, né? A gente sabe que hoje em dia a gente tem empresas que trabalham às vezes mais de 50 anos e nunca tiveram praticamente uma parada. Então a gente sabe que é praticamente impossível vocês terem na indústria de vocês um setor voltado às vezes para P&D, pode até mesmo às vezes terem uma parada da usina inteira, da indústria inteira, para às vezes fazer um teste, às vezes um teste de PET, uma homologação de equipamento, um pedido de algum fornecedor de vocês. Então é para isso que a gente está aqui, né? A gente sabe o quanto é importante vocês terem uma capacidade de ter um laboratório, às vezes terem alguns experimentos que vocês precisam fazer no retrofit de vocês. Então, a TI Safe Lab é mais do que capacitada de, às vezes, vocês têm os fundos de vocês investem em P&D, mas não sabem o que fazer com ele, né? Então, a TI Safe Lab ela é mais do que capacitada de ajudar a vocês com esses projetos de P&Ds. Gente, eu tenho certeza que a nossa equipe do TI Safe Lab estará mais do que feliz de ajudar vocês com esses projetos de P&D. Muito obrigado.